noite, queridas amigas, queridos amigos. Está começando mais um clube de leitura e nós vamos já então nos sentindo envolvidos e envolvidas nessas vibrações de paz, de amor, de união, que vem do nosso Mestre Jesus. E nós estamos aqui então para falar sobre o livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, de Leon Denis. É o nosso quarto encontro sobre essa obra. E vão dando boa noite aí, falando de onde vocês são para a gente no chat. A gente vai comunicando e fazendo esse estudo junto. Enquanto isso, eu vou dando as boas noites e boas-vindas aos meus amigos e amigas aqui. Janise, seja bem-vinda. Obrigada, Mai. Boa noite, amigos. Pedro, Geraldo, Lu, todos os nossos amigos aqui no chat. Já estou vendo vários companheiros aqui do Tocantins e de todo o Brasil. Sintam-se abraçados. Tocantins sempre presente. Boa noite, Lu. Boa noite, Mai. Boa noite, Janise, Pedro, Geraldo. Boa noite à família Clube de Leitura que está chegando aí. Bem-vindo todos e vamos juntos para esse estudo da noite. Boa noite, Geraldo. Boa noite, Mai, querida filhota. Boa noite, Janine. Boa noite, Luciane. E Pedrinho, querido. Eu quero dar uma boa noite especial a uma amiga e irmã. Recebo o abraço e o beijo no coração. Nós espíritas precisamos exercitar mais, concordo com você, esses laços do amor. Mas, Lindalva, nós não estamos sozinhos, viu? A Janise pode provar isso aí para nós, no sentido do carinho, da proximidade, o envolvimento que a gente pode ter um para com o outro. Então, não se sinta só, nós estamos juntos, vamos fortalecendo esses laços. Então, olha, sinta, como diz o pessoal lá do Nordeste, como é que fala, Manielu? Como é que é o nome? Fique em casa, sinta-se em casa à vontade, assim? E tome um cheiro, não é? Como é que é? Ah, é verdade. Tem o cheiro. Janise, tem um cumprimento especial lá de Tocantins? Como é que é? Quando você quer dar um abraço, um beijo, como é que é isso? Aqui no Tocantins, cumprimento especial é água e aceita tomar um banho, porque aqui é muito quente. Que coisa boa. Então, Lidalva, seja bem-vinda, viu? Você aí, em seu nome, a gente cumprimenta todos os nossos amigos que estão chegando pelo chat. Uma satisfação estar com vocês aqui, dessa família Clube de Leitura. Obrigado pela presença. É isso aí, mais uma semaninha aqui juntos para o nosso quarto encontro, quarto e penúltimo. Está chegando ao fim o nosso livro, O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Exatamente. Na semana passada, então, a gente comentou sobre a segunda parte, o problema do destino, conversamos sobre as vidas sucessivas, a reencarnação, o conhecimento, falamos sobre as crianças prodígio, hereditariedade, conversamos sobre a responsabilidade e o nosso tão sonhado destino, que é a felicidade. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a terceira parte, as potências da alma, e a gente vai dar continuidade nessa terceira parte no próximo e último encontro, que vai ser na próxima terça-feira. Então vamos começar, né, pessoal? Nós estamos então no capítulo 20, para o pessoal que está de casa, capítulo 20, à vontade. São 3 partes, né, Maia? O livro, essa já é a terceira, a gente está começando a última parte. É uma das partes assim mais conhecidas, né? Quando se fala das potências da alma, mais comentadas, muito rica. Eu acho que faz a culminância do livro, não é, Janise? Eu vejo assim, e a gente tem muito conteúdo aqui. É conteúdo demais. Cada capítulo, cada potência dessa que, né, Leon Denis coloca, dá para a gente conversar muito tempo. É que o Pedrinho falou da outra vez, aqui é um gostinho também, né? A gente passa assim, para dar uma navegada, para estimular, né? Para a gente poder estudar depois com calma. É verdade. Muitas pessoas, inclusive, começam por essa última parte. Eu já vi relatos de pessoas que sentiam que não conseguiriam entender o livro todo, aí começa pelo final. E é interessante isso, porque é uma parte que ele vai tratar das potências, né, que nós todos temos, ele vai abordar a vontade, o pensamento, a consciência, o livre-arbítrio, e a dor, o amor. Então, todas essas potências, cada capítulo desse, conteúdo, muita poesia. Então, a gente vai dar o gostinho aqui, né, gente,
desses trechinhos para ficar nessa vontade de ler. Mas aqui, começando, ele começa as potências da alma, e eu acho interessante ele começar pela vontade como uma grande potência, como essa força que reside em nós, no nosso íntimo, que move todas as outras. E eu me lembro muito de Emmanuel, né? Emmanuel também, ele fala muito da vontade, do gabinete da vontade que organiza os outros departamentos. E interessante Leon Denis falar que essa potência ela vai mobilizar as nossas forças íntimas. E eu vou passar para a Lu, me ajuda aí, Lu, para a gente... Eu acho essa vontade. Eu acho essa parte, Janice, bem como você falou, que às vezes as pessoas começam por essa parte, né? Ela traz um ânimo, aquilo que eu falei no primeiro episódio, né? Que foi o primeiro livro que eu li dele, de Leon Denis, foi esse livro, Problema do Ser, do Destino e da Dor. E quando eu cheguei nessa parte, que eu li assim: as causas da felicidade não se acham em lugares determinados no espaço. Está em nós, nas profundezas misteriosas da alma, o que é confirmado por todas as grandes doutrinas. E ele vem logo e traz assim, isso está na primeira partezinha do capítulo 20, abrindo as potências da alma. E ele coloca logo a frase de Jesus: o reino dos céus está dentro de vós. E aí dá uma força, porque a gente começa a perceber que a gente consegue realizar, basta que a gente concentre essa força, porque a gente precisa direcionar para poder focar e bem imprimi-la em diversas situações e, obviamente, para o progresso, situações positivas, né? E como aí ele vai desenvolvendo, destacando que essa primeira potência é mesmo a maior, né? É que movimenta todas as outras, e é como se trouxesse um pouco do que o Livro dos Espíritos fala em vários momentos sobre a intenção. É nessa vontade que reside bem a nossa intenção, aquilo que vai nos movimentar, e eu acho muito interessante já esse primeiro capítulo, trazendo esse ânimo todo, trazendo Jesus e lembrando essa passagem, né, da plataforma de Jesus, que é a construção do reino dos céus nos nossos corações. E destacando aqui já, como Leon Denis apresenta. Olha, Maia, eu queria pedir para o pessoal aí, se você concordar, o pessoal escrever o que são essas tais potências da alma, não é? O que significa potência? A gente está falando em potência, o que é isso, afinal de contas? Pedir para vocês escrever o que vocês entendem aí, que a gente vai trazendo aqui e comentando, né? O livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, viu? Para quem está chegando agora. Boa noite. E a Sheila colocou ali, que começou pelo último mesmo. É um exemplo, né, Sheila? Continuando aí o que a Lu estava falando, né? Eu achei muito legal essa parte. Que eu até coloquei a pergunta assim, né? Onde está a felicidade? Ele vem falar para a gente, porque a gente estava falando na segunda parte sobre o nosso destino, que é a felicidade, né? Então agora ele vem falar que é na vida íntima, no desabrochar de nossas potências, não vou falar o que são as potências, porque vai estar escrito logo depois, que está o manancial das felicidades futuras. Enquanto isso, o pessoal vai respondendo aí o que são as potências. Então é isso, né, gente? É interessante a gente pensar que a gente tem todas essas potências, essas capacidades, tudo aqui no nosso interior, e cabe a gente trabalhar isso para adquirir, para chegar no nosso destino. Interessante, ele vai falar toda essa parte sobre essa descoberta de nós mesmos, né? Essa busca do autoconhecimento, dessas riquezas que existem em nós, essas riquezas psíquicas que existem em cada ser humano. Então, está tudo dentro da gente, esses germes que a gente precisa fazer, desabrochar e desenvolver. E ele vai falar aqui, né? Desculpa, Pedro, vai, por favor. Não, por favor. Pensei que você tivesse parado. Ele vai falar na questão que toda a alma humana tem dois centros, né, duas esferas de ação e expressão. E nós teríamos uma circunscrita à outra, o eu, e esse eu, ele coloca como a questão das nossas paixões, das nossas fraquezas, a nossa mobilidade, a nossa insuficiência, e um centro de ação que domina o outro, que dá a origem a essas impulsões, que se revelam nossas potências ocultas e que o espírito se afirma em seu brilho e beleza. Então, e ele vai falar como esses centros, eles se relacionam.
E como seria isso ao longo da evolução? A forma que a gente trabalharia esses centros dentro da nossa alma? Janise, era mais ou menos isso que eu ia falar, coisa, né? Não com a sua competência, lógico. Que bom que eu não te interrompi. Mas é justamente isso. Esses dois polos da alma que ele traz são a consciência e a personalidade. Porque se essas potências estão ocultas no nosso íntimo, é justamente lá que reside a consciência. E é então fazendo esse mergulho na consciência, tirando esses véus que são colocados sobre a consciência, que estão sobre ela, é que a gente vai tomando conhecimento de nós mesmos e descobrindo todas essas potências que estavam lá submersas desde o nosso princípio, iniciado lá nos primeiros degraus da animalidade e antes. E então é muito bonito todo esse processo, né? Porque então a consciência, ela, né, Geraldo, é como uma gema, que é a pedra, mas você polindo ela, você descobre nuances, traços, brilhos, que sem esse polimento e sem essa aplicação de um verniz, você não percebia, mas estava lá. Assim também somos nós. É impressionante, né? E você vê como a força da vontade ela é fundamental, né? A Ana Carla estava destacando em um trecho do livro que a vontade é a maior de todas as potências. É por isso que ela é elencada aqui, não é, Ana Carla, em primeiro lugar. A base de todas as potências é a primeira de todas, porque ela realmente é que abre caminho, que dá sustentação. E a gente precisa querer, precisa ter disposição, não é? Precisa ter aquele interesse para fazer as coisas, porque é como diz Albert Einstein, é meu conhecido, não sei se vocês conhecem, né? Lá do século XX, ele, o maior, né, cientista renomado, sobretudo da primeira metade do século XX, ele dizia assim que nada acontece até que algo se mova. E algo só vai acontecer quando a gente aplicar a nossa vontade no dinamismo da realização. E dessa descoberta que o Pedrinho estava se referindo, né? Tantas coisas ainda escondidas dentro de nós. É isso mesmo, é pela vontade, ele coloca aqui, né, que é o meio que a gente vai utilizar para movimentar todas essas potências. A Jurema Dias respondeu aí para a gente que primeiro é a necessidade do conhecimento, o despertamento. E Geni Mesquita colocou, quando a gente se prepara para Deus, sabemos encarar a morte como uma dádiva de Deus. Complexo esses comentários, hein? Quem quer começar? Eu achei interessante a Geni fazer isso, porque quando o Denis fala da vontade, ele movimenta essa vontade interior, como o Janise muito bem dividiu, colocou esses dois aspectos, mas nos fazendo recordar da necessidade da conexão com a vontade suprema, com a vontade superior. Ele chega a dizer, num momento do capítulo, que a vontade que é a vontade que faz os heróis. Então, às vezes a gente olha assim, meu Deus, como é que a gente pode ser infalível, pode superar tudo? Óbvio que nós não somos super-heróis, não somos super-heroínas, mas nós precisamos de força para vencermos as nossas dificuldades. E ele coloca, quando ele está falando sobre as experiências, ele fala sobre o exemplo dos japoneses. Ele destaca, dizendo que é um povo... Esse livro foi escrito em 1908 e a publicação dele aqui no Brasil em 1910. Né? Então, não tinha chegado à Segunda Guerra Mundial e também Denis, ele desencarna em 1927. Então, ele não alcançou a Segunda Guerra, nem muito menos as bombas atômicas. Nem a primeira, Maninha. Nem a primeira, primeira. Ele não alcançou nem a primeira, né, que é 1914, né? E nem alcançou a segunda também. No texto, né, o texto é anterior à Primeira Guerra. Ele desencarna em 27, acho que é. Ele desencarna em 27, mas eu digo o texto do livro, né? Não alcança não alcança as guerras. E principalmente a Segunda Guerra, porque é quando ali a gente vê o exemplo dos japoneses em relação às duas bombas atômicas, né? No dia 6 e dia 9 de agosto, respectivamente, em Hiroshima e Nagasaki, em 1945. Mas aqui no livro ele já destaca a força desse povo, que passava lá em 1908, que é a data da migração dos japoneses aqui para o Brasil, né? Mas que passava muitas adversidades lá no país, com o império, com as opressões desse povo, na história desse povo. Então, eles já destacam a capacidade, ele coloca assim,
O japonês habitua-se desde a infância a dominar suas impressões, a nada deixar trair dos desgostos, das decepções, dos sentimentos, porque passa a ficar impenetrável, a não se queixar nunca, a não se encolerizar, a receber sempre com boa cara os reveses. Então ele coloca como sendo algo muito positivo, e é. Mas se essa vontade que ele admira nos japoneses, ela não tiver atrelada à vontade desse pai, essa vontade suprema, a gente observa muitas coisas que estão acontecendo hoje lá nesse país, com alto índice, por exemplo, de suicídio, né? As pessoas sem esse entendimento pela valorização da vida, em que pesa essa força interior muito intensa. Então, é necessário que essa força interior também seja para movimentar esse eu profundo, que tem essa conectividade com a divindade. É esse mergulho para a força que está em nós, mas que tem uma conexão expressiva com Deus, para que a gente consiga, nessa fonte inesgotável, que é Deus, sempre os mantermos vinculados. Como Saulo um dia disse, sendo Paulo, já não sou eu mais quem vive, mas o Cristo que vive em mim, ou mesmo o próprio Jesus, dizendo, eu e o Pai somos um, né? Então, só para a gente observar isso que a Geni trouxe, lembrando Deus, dessa possibilidade sempre de exercício nosso, dessa conexão entre a vontade individual e a vontade suprema, para que haja uma junção, e aí sim um entendimento maior da felicidade. E fazendo o vínculo, inclusive, com o Evangelho também, né? Onde Jesus fala a questão da fé transporta montanhas, e aqui Denis também vai trazer a questão da vontade enquanto esse poder ilimitado. É um poder que faz o homem consciente de si mesmo, de seus recursos latentes. Então, à medida que a gente vai se conhecendo, vai entrando em contato com essas potências que residem em nós, e à medida em que a gente vai fazendo elas se desenvolverem, porque nós todos temos esses germes embrionários, nós vamos vendo essas forças crescerem dentro da gente. E à medida que nós também vamos conhecendo, e é por meio da razão, vamos imprimindo esses esforços, um esforço consciente. E ele vai ressaltar muito o valor da razão, da consciência, no sentido de trabalhar uma vontade dirigida, para que a gente possa conseguir alcançar os objetivos que se almeja. Essa vontade aliada à vontade do Pai que habita em nós, né, nós podemos tudo. Dentro das leis divinas, podemos tudo. Você vê que ele coloca, né, que essa vontade, esse poder, a gente tem um poder, ele fala até ilimitado, é claro, porque dentro das nossas, né, os nossos desejos, os nossos queridos, se a gente te impulsionar de fato, nós vamos realizando, porque nada é impossível, não é? Então, é uma coisa muito bonita quando ele fala aqui no sentido de que nós, né, nós podemos vir a ser o que nós quisermos. Por isso que nesses momentos difíceis que a gente está atravessando, é importante nós fortalecermos a nossa vontade, que é essa potência, que é essa força, que é esse dinamismo que nos impulsiona, que nos dá base. Não é? A vontade é aquele desejo de realização que se associa à persistência para que a gente possa prosseguir, não é? A Nadir Rosa está dizendo ali que encontrou a Mariluza Vasconcelos. Que coisa boa, né? A gente vai se encontrando, reencontrando, abraçando um ao outro. A vontade de querer dar um abraço também, né, Maia? A gente está doido para isso e a gente vai se preparando para o momento certo. Com certeza. E é muito interessante também que o Leon Denis, toda a obra, ele vem trabalhando essa questão da vontade associada ao pensamento. Então aí a gente já começa a entrar num outro aspecto. E tem uma parte muito interessante, e eu gosto demais de falar sobre isso. O Geraldo e o Pedro já devem estar até cansados de ouvir falar sobre isso, que vai falar sobre o pensamento e o sentimento conjuntamente, né? Que ele vai colocar aqui, eu estou na página 291. Mai, deixa eu só falar, você com esse... Mai, pera só um pouquinho, você com esse sotaque mineiro lindo, com essa graça que você é, né, de minha filha, assim, de coração, mas como é que você pode cansar a gente? Jamais, ó, o público pode responder, por favor. Bom, para quem está na edição nova, né, da nova edição, é a página 291. Ele vai falar que pelo simples fato da gente dirigir essa vontade, esse pensamento para a superação das nossas dificuldades, e aqui a gente pode colocar as nossas dificuldades no sentido tanto moral, quanto, né, das duas asas, do saber e do amor, né?
E pelo simples fato de a gente usar essa vontade, dirigir toda essa força por meio desse pensamento que vai dirigir essa vontade para isso, diminui-lhes a importância e o efeito. Então, aí, as forças já se movimentam de uma forma que vai ficar mais fácil a vitória. Por outro lado, ele vai colocar aqui, ó, o desânimo, o medo e o mau humor nos desarmam e nos entregam a ele sem defesa. E aí eu vou fazer uma intertextualidade com o livro Instruções Psicofônicas, Chico Xavier, publicado pela FEB Editora, Espíritos Diversos. Se eu não me engano, no capítulo 41, que se intitula Sentimentos, o Espírito Aulus vai fazer uma excelente observação a respeito de sentimento e pensamento, porque a gente foca muito no pensamento, mas lá o Aulus vai falar que o pensamento ele dirige, mas o molde vibrátil dos nossos pensamentos, que vão gerar as nossas ações, vem dos nossos sentimentos. Então é importante também a gente usar esse pensamento para dirigir esse molde vibrátil, que é o que está falando aqui. Então, é isso aí, já falei demais. Pois então, Leon Denis ele vai chamar a vontade, justamente, quando ele fala que é a maior de todas as potências, chama também a vontade de um motor da existência. Ou seja, é o motor, é o que impulsiona, mas não é o que direciona. É necessário um volante. Esse volante é justamente o pensamento, guiado para a construção ou guiado para a destruição. Esse trecho que você trouxe, Mário, eu também achei muito interessante, quando ele traz, então, essas três forças contrárias a essa construção do nosso eu espiritual pela vontade, né, esse bom emprego da vontade, que são desânimo, medo e mau humor. E o desânimo é justamente não quero. O desânimo faz isso, que a gente não queira. O medo, a gente pensa, não posso, não posso. O mau humor é um pessimismo. E as três virtudes que compensam essas forças contrárias são justamente a vontade, que é eu quero. Aí essa vontade, esse eu quero, vai ser complementado pela confiança, Leon Denis coloca. A confiança é eu posso. E a terceira força benéfica que Leon Denis traz é o otimismo. Eu consigo. Com isso, a gente realiza toda essa construção a que estamos destinados e que é inevitável, cujo fim é a nossa felicidade. Basta isso. Vontade, Pedrinho, mas confiança e otimismo. que lindo, né? Ele está traduzindo um pouquinho dessa poesia de Leon Denis, que é tão maravilhosa, né? E ao mesmo tempo essa filosofia, porque nos faz refletir sobre assunto tão sério, não é? E como nós estamos precisando desenvolver aí a nossa vontade nesse momento, não é, Maninha Lu? Tão desafiador, essa força, né? Essa potência, esse ânimo é vida, né, Pedro? Desânimo é como se a gente tivesse morto. Ânimo vem de alma, né? Essa força interior. Por isso a potência é uma força interior. A gente precisa estar animado, precisa estar vivo, estar disposto, estar interessado, estar querendo, desejoso. Nós precisamos agir, né? Nada vai acontecer enquanto nada se move. Então é preciso a gente agir. Nós somos aqueles que damos o impulso, né? Não adianta nada todo mundo fazer tudo se a gente não fizer nada. Nós não vamos sair do lugar, né? Que a gente tem que fazer a nossa parte. E Emmanuel vai dizer que a vontade é o principal capital do ser humano. Olha que coisa bonita, né? E a vontade, aliada ao pensamento, nos conduz ao serviço. E isso que Pedro falou, da vontade, da confiança e do otimismo, é a vontade aliada à fé e à certeza de que a gente consegue. Então, nesses dias onde, às vezes, as situações nos remontam a um pouco de tristeza, a os anúncios, as notícias, pensemos e vibremos, como a Mai mesmo colocou, em termos de sentimento, de pensamento, numa outra percepção, numa outra, mantendo essa vontade do crescimento, essa vontade de soerguimento, e como ele traz que a vontade é a condição dos heróis, né, para que nós consigamos dessas situações buscarmos dentro de nós essa força, porque ela pertence a nós, ela é uma dádiva do processo evolutivo, é uma conquista da individualização do ser quanto espírito, então é para a gente manejá-la com todo o querer.
E nesse sentido, a gente tem o comentário aqui da Maria Campos. Querer, saber e amar é igual vontade de aprender e sentir. Né? E o pessoal de casa aí foi comentando o que são as potências da alma, consciência, livre-arbítrio, amor, dor. Somos o que pensamos e o que fazemos. E o José Carlos colocou assim, acima de tudo, o que importa, acima de tudo, é compreender que podemos realizar tudo no domínio psíquico. Nenhuma força fica estéril. Olha, e a Janine mandou algo codificado para a sua mana, Janise, que vai fazer em casa um letreiro. Um letreiro do que o Pedro acabou de dizer. Então, estou pressupondo que vão fazer um letreiro. Seria um cartaz ou alguma coisa que Eu traduza vou isso. fazer também aqui, que eu estou precisando ler isso todo dia. Vai colocar o cartaz aqui no corredor, a gente passa, já lê. Tá vendo? Leon Denis é tão à frente do tempo dele que eu achei tão interessante ele falar de mind cure, né, cura mental. Hoje em dia tão falado, tão em voga, mas naquela época ele já trazendo esses processos, e eu penso que é tão importante a gente fazer reflexão em torno disso, principalmente por conta dos processos de adoecimento, né, em que nós estamos nessa pandemia, quando a dor nos chega, quando a doença nos visita, lembrar que nós dirigimos milhões de seres que são as nossas células. Então, pelo processo da vontade, a gente consegue esse processo de cura, de restabelecimento da saúde, de restabelecimento da harmonia entre as nossas células. Ele fala isso de uma forma tão interessante que eu fiquei pensando, ele é muito vanguardista. 1908, ele traz a questão da ciência cristã, né, aplicada a esse método terapêutico. Então, a gente pensar com força, com fé, e conversar com as nossas células de modo que elas possam se restabelecer nesse processo. Tem muita gente que fala, se a doença me chegar, eu acho que eu já me interno antes, né? Já é tanta ansiedade no processo de adoecer, no processo da pandemia, que é temeroso quando realmente chega o vírus. Então, Leon Denis está aqui nos lembrando que é importante a gente dirigir a nossa vontade no sentido de restabelecer a saúde, de restabelecer a harmonia dentro das leis de Deus. Mano, Janine, você vê como é Leon Denis tão inteligente que ele faz um apanhado das ideias assim contemporâneas e até à frente mesmo, né, pela sua reflexão, dos diversos países. Não é isso? Das reflexões, das filosofias, dos pensamentos que tinham, dos textos escritos, né, na vanguarda ali, o que tinha de mais atual, ele está trazendo tudo aqui, fazendo uma reflexão e cooperando, evidentemente, com o pensamento espírita, agregando um valor impressionante. Por isso que vale muito a pena a leitura desse livro, viu? O Problema do Ser, Destino da Dor. E ele fazia tudo isso sem internet, né, maninho? Sem computador, sem copiar e colar, né? Sem Google. Sem Google. É isso mesmo. Eu achei Eu acho que o telefone né, estava nos seus primórdios, não estava, não? Alexandre Graham Bell, quando é que ele descobre o telefone ali? Né? Nossa Senhora, estava no início do século XX, velho. Tudo no início. Impressionante. E sem os livros de Chico Xavier, né? Quanta coisa que ele já antevê tão antes da revelação definitiva ali de tantos pontos ali, né? André Luiz e outros continuadores. E é o que ele mesmo escreve, né, aqui na obra, que são 2 pontos. Primeiro que a obra não é só dele, ele destaca isso, né, que ele vem com todo o aparato dos espíritos e que ele segue também os princípios da doutrina, o que Kardec nos traz como conhecimento. Então ele está muito seguro, né, fincado em bases seguras. E sabe, humildade, né? Humildade, sempre reconhecendo essa influência dos bons espíritos, sempre. Várias partes a gente vai notar isso. Exatamente. É justamente isso que ele vai falar no capítulo seguinte, que é o capítulo 21, chamado A Consciência, o Sentido Íntimo. Ele diz que pela vontade a gente educa os nossos sentidos íntimos e que eles apuram a nossa capacidade de percepção mediúnica. É justamente pela implementação dessa vontade, nessa investigação de nós mesmos, nesse silêncio interno, nessa quietude,
é que a gente vai ampliar essa percepção mediúnica, e aí ele traz, né, Geraldo, Mai, Janice, Luziane, ele vai trazer a questão da intuição. Porque a gente vê ao longo de todo o livro, de toda essa obra de Leon Denis, o quanto que a intuição foi um fator preponderante para tantas conclusões grandiosas que ele traz na obra. E aí ele traz, então, a intuição como esse grande sentido íntimo, não é? Outra questão que é bem interessante, só para fazer uma ligação entre o que as meninas estavam falando, o capítulo anterior e essa questão da intuição, que foi também que a gente já comentou, acho que no primeiro encontro nosso a respeito dessa obra, que é sobre aquela frase de Alcione no livro Renúncia, que é: o evangelho precisa ser conhecido, meditado, sentido e vivido. E aqui, logo no início do segundo parágrafo, da página 299, que é a primeira página desse capítulo, né, que o Pedro está falando, capítulo 21, ele vai colocar assim: pode alcançar-se esse resultado por processos diferentes, pela ciência ou pela meditação, pelo trabalho ou pelo exercício moral. O melhor processo consiste em utilizar todos esses modos de aplicação. É o exame íntimo, a introspecção, o mais eficaz, que ele vai colocar, né? E aí ele vem falar, porque para a gente entender também o que é intuição, o que é inspiração, entender todo esse processo que ele vai falar ali de várias, não só da intuição, mas de outras formas de mediunidade também, a gente tem que conhecer a si mesmo. Exatamente. Olha, nós estamos aqui, né, no programa que é o Clube de Leitura, todas as terças-feiras, às 19 horas. No mês de março nós estamos estudando o livro O Problema do Ser Destinador, né? Mai, Pedro e a gente com as convidadas especialíssimas aqui, as maninhas queridas, né? Luciane, Janice, e a gente está vendo esse livro tão maravilhoso. E aqui no capítulo agora sobre, né, a consciência e o sentido íntimo. Eu achei o conceito de consciência que ele traz de William James e vai desenvolvendo que muito impressionante. Porque a gente normalmente associa a consciência ao intelecto, à inteligência, à razão. Aí ele diz, a consciência é não somente a faculdade de perceber. Então, a consciência não está vinculada apenas à percepção, como se já não fosse muita coisa, não é? Ele diz, mas também o sentimento. A consciência é o sentimento. Quem de nós poderia dizer que consciência é sentimento? Esse conceito aqui que Leon Denis traz é algo assim inovador, é uma coisa impressionante, porque a gente acha que a consciência, né, ela é só a razão, é só o intelecto. A gente costuma dizer está na consciência. Na verdade, a consciência permeia o nosso corpo todo. E ele vai dizer então que é também o sentimento que temos de viver, agir, pensar e querer. Isso é a consciência. É por isso que as leis de Deus estão escritas na consciência. Se a gente buscar lá, olha, nós vamos ter essa percepção da realidade, com o olhar de ver realmente, não é? Ou os olhos que conseguem enxergar, e vamos ter esse sentimento com relação à nossa própria vida, com relação às nossas ações, aos nossos pensamentos e às nossas vontades. E quando a gente tiver, então, a nossa consciência, então, esse sentimento, esse modo vibrante, toda associada a essa plenitude de vivenciar essas leis divinas, que é o amor, aí a gente vai estar usando as nossas potências na plenitude, né? Em sua total capacidade e potência. Eu gosto muito quando Leon Denis fala na página seguinte a essa, Geraldo. Essa foi na 301, né? Na 302, ele vai dizer que a ciência, como ela é concebida hoje, ele diz assim, será sempre insuficiente a despeito das vantagens que oferece e das conquistas que realiza, se não for completada pela intuição. Eu acho esse que é um ponto capital no livro, justamente porque lá na introdução ele traz a importância de uma nova educação, dessa educação que vislumbra não meramente o técnico, o que os olhos veem, o que os sentidos materiais conseguem auscultar, investigar, observar, mas também essa educação moral, essa educação espiritual que nos traz a consciência do que, na essência, nós somos, espíritos, e de tudo que se resulta disso, como a vida futura e todas as suas consequências. Então, quando ele fala que a ciência precisa ser completada pela intuição,
ele reforça a necessidade dessa educação do ser no seu sentido espiritual, no seu direcionamento moral, porque, como consequência dessa educação, vem a intuição, que descortina aquilo que os nossos olhos materiais, que os nossos sentidos materiais são incapazes de desvelar na sua máxima potência. Isso o próprio Kardec faz uso quando vai manejar a ciência espírita. Ele não só observa os fatos, mas ele também se imbui da intuição. O próprio Denis, ao ter acesso a todas essas formas, e ele coloca também isso depois no pensamento, essa questão da concentração, munindo dessa intuição, que faz com que nós entendamos esse processo espiritual nosso e possamos fazer um movimento de dentro para fora. Então, para que essa descoberta da intuição, para que a gente seja movimentado mais por esses aspectos espirituais, como se fossem sentidos psíquicos nossos, é importante, é inevitável essa busca educacional que Denis fala na introdução e que Pedro muito bem trouxe, para que a gente tire de nós também na condição espiritual, no aspecto grandioso dessas sensações psíquicas, a contribuição para as ciências, para as artes, para as diversas coisas que nós temos de exercer as nossas potências, né, as nossas realizações. Interessante que ele fala, inclusive, para o nosso crescimento íntimo, né? A intuição enquanto aspecto de entrar em contato com o nosso eu mais profundo, com esse self, de forma que a gente tenha acesso às nossas bagagens também, isso intuitivamente, e também pela mediunidade. Então, ele vê como as duas vias que a intuição abre uma ponte para que a gente entre em contato, tanto com o mundo invisível dos seres, encarnados e desencarnados, mas também conosco mesmo, com o nosso mais profundo eu. É interessante, né, Janice, que ele coloca essa questão da sensibilidade, uma percepção espiritual assim tão admirável. Na página 303, logo no início, ele vai falar que deixam de escutar as vozes íntimas, de consultar as faculdades de entendimento, que se desenvolvem e apuram no estudo silencioso e recolhido. É esta a razão por que as coisas do invisível, do impalpável, do divino, imperceptíveis para tantos sábios, são percebidas às vezes por ignorantes. Às vezes os sábios estão tão ligados nos seus conhecimentos, nas suas ciências, não é? Que se perdem naquele emaranhado como se fossem donos da razão, cientes de tudo. E o ignorante que vai permitir o seu coração aberto, né? A sua consciência desperta, esse sentimento íntimo. Por isso ele fecha esse parágrafo. O mais belo livro está em nós mesmos. O infinito revela-se nele. Feliz daquele que nele pode ler. Esse livro infinito que se revela dentro de nós mesmos. Eu estava exatamente nessa página, a sintonia que é maravilhosa mesmo, eu ia ler este trecho. Então vamos avançar mais um pouquinho, falar um pouquinho então sobre a meditação que ele vem trazer, que a gente estava falando, né, de conhecer, meditar, sentir e viver. E ele vai falar um pouquinho do que é essa meditação. Muita gente fala assim, o Espiritismo não fala nada sobre meditação, fala e fala bastante, né? E Leon Denis já vem colocar aqui, né, que a meditação, eu estou na página 317, para quem estiver aqui com a versão nova, né, a nova edição. Concentrar-se na calma e recolhimento do pensamento, fazer um esforço mental para ver e ler no grande livro misterioso o que há em nós. E para a gente que adora ler um livro, a gente tem que focar nesse livro principalmente, né, Geraldo? Verdade, verdade. Muito bom mesmo. Você sabe que a meditação tem um estudo, viu, Maninha? Já vou passar a luz para você. Martins Peralva, no livro Estudando o Evangelho, quando vai tratar da renovação, a renovação. As potências da alma, elas são importantíssimas para o nosso ato de renovar-nos constantemente. A cada dia a gente se renova, as nossas células se renovam, né, de tempos em tempos, e a gente precisa se renovar também, em termos de sensibilidade, de mentalidade, não é, de emoção, de ação, de pensamento. E aí a gente vê essa beleza lá. Martins Peralva colocando, né, no livro Estudando o Evangelho,
quando fala no capítulo sobre a renovação, ele fala, para a gente se renovar, a gente passa por 3 etapas: o estudo, a meditação e o trabalho. Então, a meditação, ela é fundamental, porque não basta só o conhecimento cognitivo, né, Lu? É preciso além disso, não é? E o meditar, maninho, é o ouvir. E às vezes a gente para pouco para escutar. A gente às vezes fala mais, a gente envereda para as questões exteriores e não faz esse processo de concentração, de meditação, o que Denis aqui em vários momentos fala de autossugestão, ou seja, de nos direcionarmos para um processo de concentração mesmo, voltado para um objetivo que a gente queira buscar. E nesse momento de meditação, que a gente se permite essa escuta, a escuta interior da intuição, mas a escuta exterior da inspiração. Então, são momentos salutares, onde os espíritos também encontram campo em nós, permissividade nossa, para que eles possam vir apresentar as suas inspirações, atender aquilo que a gente pede. A gente pede na oração tantas coisas e às vezes não para se predispor a escutar. Então, a meditação permite que a gente faça esse processo de autoescuta, escutar e buscar esse livro interior, mas também essa inspiração, essa conexão com os espíritos, oportunizando a eles um momento de serenidade, um momento de harmonia, para que verta do alto essas inspirações, esses cuidados para conosco. E tem o pessoal aqui perguntando qual que é o livro. A gente está falando sobre o livro Problema do Ser, do Destino e da Dor. E a produção está falando para a gente puxar a cartela aí, Pedro. Você podia apresentar para a gente? Ah, sim, para a gente ter essa oportunidade, né, de conhecermos, nos aprofundarmos nas obras de Leon Denis. A FEB Editora tem 8 títulos de Leon Denis, traduzidos por ela mesma, nessa beleza dessa linguagem poética, científica, filosófica, moral de Leon Denis. E a editora está aí com essa promoção para que a gente tenha esse mais fácil acesso a esse conjunto de obras, que é um monumento por si mesmo, não é? E dessas 8 obras, nós leremos ao longo desse primeiro semestre 4 delas. Estamos aqui no nosso primeiro, nessa viagem ao pensamento de Leon Denis, e, consequentemente, se tivermos força de vontade, a reforma de nós mesmos, né? Fica aí o convite. Isso. E a gente, então, vamos falar agora um pouquinho sobre o capítulo 22, porque lá no Livro dos Espíritos também, Kardec vai falar para a gente que vontade pressupõe liberdade. Então, está associada ao uso do livre-arbítrio. Não é, gente? Isso. E que a liberdade é uma condição de ser humano. Não é? Por isso que ele começa dizendo aqui, a liberdade é a condição necessária da alma humana. E a gente vê só nessa frase aqui que sem ela não poderia construir o seu destino. Em tempos como nós estamos vivendo, é preciso respeitar o outro, amar o outro, não impor ao outro. Não é? O forte auxiliar aquele que é mais fraco, aquele que, né, tem mais conhecimento, auxiliar aquele que tem menos conhecimento. Usar dessa liberdade para construir o bem. Um caminho de aprendizado conjunto, em que a gente possa já estar trazendo esse reino de fraternidade e solidariedade para o nosso plano, nesse momento desafiador que a gente vive, de transição, de trânsito, não é? É, de fato, aí um momento de uma transição muito cheia de percalços, de desafios, e a gente precisa estar usando a nossa liberdade com bom senso, né, Janice? Tanta coisa que tem sido feita, oh meu Deus, a gente tem que aí controlar, né? Tem que vigiar, tem que fazer um bom uso. Ele coloca essa correlação, né, da liberdade associada à responsabilidade, que essa correlação no ser aumenta com a nossa evolução. Então, a responsabilidade do homem faz sua dignidade e sua moralidade. Então, quanto mais a gente vai evoluindo, crescendo, mais liberdade vamos conquistando e o uso dessa liberdade com responsabilidade. E eu acho que esse exercício está nos faltando. Esse fica como tarefa ainda para a gente aqui no mundo de transição.
E nesse trechinho que você coloca, Janice, logo depois ele vem e diz: a noção de moralidade é inseparável da de liberdade. E aí eu sempre fico pensando nos benfeitores espirituais, lá bem avançados, numa escala evolutiva diversa da nossa, dotados de liberdade, mas atrelados à vontade de Deus, pela maturidade da compreensão, que não há muito sentido essa liberdade se não coadunar com essa vontade divina. Já transitaram em vários aspectos, já caminharam, já perceberam o valor da liberdade, que está atrelada imbrincadamente com a responsabilidade. Então, esse ponto aqui, a noção de moralidade é inseparável da liberdade. Então, quanto mais moralizado, mais a noção de liberdade, mas também a consciência de responsabilidade. E aí não precisa de fiscal, né? A gente não fica pensando assim, puxa, quem é que fiscaliza as ações de Bezerra de Menezes? Quem é que fiscaliza? A gente compreende que é a própria consciência, à medida que a gente amadurece. E ele vem falando da libertação também. Então ele coloca, eu achei interessante que ele coloca 3 tipos de libertação. Libertação física, pela limitação dos apetites, libertação intelectual, pela conquista da verdade, e libertação moral, pela procura da virtude. É essa a obra dos séculos. Mas para anotar... Eu ia falar isso agora. A sintonia. Vai lá para o letreiro. Como é que é? Vai para o letreiro. Eu até coloquei aqui um letreiro no meu livro, tá assim, método. Olha o método. Para você educar, né? Porque ele coloca aqui, isso para a gente obter uma educação e uma preparação prolongada das nossas faculdades humanas. Então, é uma metodologia, a libertação física, a libertação... Esse aqui foi uma puxada de orelha, minha irmã está aí escutando, assim, Janine. Limitação dos apetites, gente. A gente tem que emagrecer, não tem como. Todos os apetites, estou brincando, mas não só apetite, né, da fome, mas todos os outros. Jejum espiritual, né? Das nossas paixões, das nossas viciações. A libertação intelectual, né? Então essa busca de aprimoramento do conhecimento, está sempre buscando se aprimorar, conhecer. Nós fomos constrangidos nesse momento de pandemia a conhecer tantas ferramentas, a ter acesso a tantas formas de comunicação, e eu sempre faço reflexão com quem está mais à frente da gente, com juventude acumulada, né? São os nossos, quem veio primeiro, quem vem na frente. Juventude acumulada. Os nossos pais, avós, então aí com a juventude acumulada, que tem um maior desafio nesse momento, de conhecer tudo isso. Porque para o jovem que já nasceu nesse momento tecnológico é mais simples, mas quem está aí nesse desafio? E nós somos constrangidos. Então, a libertação intelectual pela conquista também do conhecimento, de todos os conhecimentos. Estou falando do tecnológico, mas das verdades que ele traz aqui. Diga, por favor. Janise, antes da Mai chamar aí para o gostinho de leitura, né, queria complementar a sua fala a respeito da libertação intelectual, que Leon Denis fala que se dá pela conquista da verdade. A Marlene Barcelos, ela lembra um versículo que diz: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Lá no capítulo 24... João 8,32. Olha! Lá no capítulo 24, a disciplina do pensamento e a reforma do caráter, Leon Denis ele vai destacar a importância da boa orientação do pensamento, lembrando da boa leitura que nós podemos fazer. Ele fala assim, que é necessário escolhermos com cuidado nossas leituras, depois amadurecê-las e assimilar-lhes a quinta essência. Em geral, lê-se demais, lê-se depressa e não se medita. Olha, Pedrinho, é por isso que a gente tem que refletir, né? A leitura espírita, ela não é apressada. Ela precisa ser degustada com o sentimento, com a reflexão. Nós precisamos estar concentrados naquilo que a gente lê. Aqui na página 323 da edição atual, ele falando da liberdade ainda diz assim: o espírito só está verdadeiramente preparado para a liberdade no dia em que as leis universais, que lhe são externas, se lhe tornem internas e conscientes pelo próprio fato da sua evolução. Quer dizer, é incutir essas leis, né, naturais
né, na nossa intimidade, no dia em que ele se penetrar da lei e fizer dela a norma de suas ações, aí terá atingido o ponto moral em que o homem se possui, domina e governa a si mesmo. Exatamente. Vamos chamar o nosso gostinho de leitura agora, que o nosso tempo passa rápido e a gente já está chegando para o final. Você lê para a gente, Janise? Todo o poder da alma resume-se em 3 palavras: querer, saber, amar. Querer, isto é, fazer convergir toda a atividade, toda a energia para o alvo que se tem de atingir, desenvolver a vontade e aprender a dirigi-la. Geraldo. O capítulo 25, que a gente está vendo agora, o amor, né? Esse trechinho tão bonito. Saber, porque sem o estudo profundo, sem o conhecimento das coisas e das leis, o pensamento e a vontade podem transviar-se no meio das forças que procuram conquistar e dos elementos a quem aspiram governar. Lu? Acima, porém, de tudo, é preciso amar, porque sem o amor, a vontade e a ciência seriam incompletas e muitas vezes estéreis. O amor ilumina-as, fecunda-as, centuplica-lhes os recursos. Mais à frente, Leon Denis vai dizer: são necessários à sabedoria e à ciência longos esforços, lenta e penosa ascensão para conduzir-nos às altas regiões do pensamento. O amor e o sacrifício lá chegam de um só pulo, com um único bater de asas. Na sua impulsão, conquistam a paciência, a coragem, a benevolência, todas as virtudes fortes e suaves. O amor depura a inteligência, põe à larga o coração, e é pela soma de amor acumulada em nós que podemos avaliar o caminho que temos andado para Deus. E o pessoal de casa está sintonizado com a gente, porque a Maria Campos, às 7h15, ela comentou aquilo que a gente leu, né, de querer, saber, amar, igual a vontade de aprender e sentir, e esse era o nosso gostinho de leitura. Que legal, né? Ele vai dizer que o amor é o início, né, e o fim de tudo. Deus é amor, né? Tomando a citação de João. E o amor, ele resume tudo que a gente pode fazer em termos de processo evolutivo. Por isso, Cristo, né, utiliza o verbo amar como a base de toda a sua mensagem. Amar a Deus, amar ao próximo, amar a nós mesmos. Eu queria fazer conexão, Maia, aqui só com uma frase do capítulo anterior, quando ele falou do pensamento, depois ele vai falar da disciplina do pensamento, né, e da reforma do caráter. Quando ele diz que não há progresso, está na página 335, não há progresso possível sem observação atenta de nós mesmos. Não há progresso possível sem observação atenta de nós mesmos. Nesse capítulo do amor, Maninho falou sobre Jesus, ele destaca que foram 3 anos de evangelização. 3 anos, quando Jesus esteve aqui com a gente. E que ele nos cativou justamente pelo amor. E ele fala nesse capítulo que o amor salvará o mundo, porque vai derreter os gelos da dúvida, do egoísmo e do ódio. É um capítulo lindo, ainda mais com poesia, ainda mais com a beleza do amor. E só complementando também isso que ele fala do amor, né? Para esse momento que a gente está vivendo, o amor é mais forte que o ódio, mais poderoso do que a morte. E aí vem a parte que a Lu falou, que a gente estava em sintonia completa, já estava nesse trecho, e Cristo vem mostrar isso, né? E fica para a gente essa lição do quanto o amor, ele supera a morte. Aqueles que partem antes que a gente, né? Que estão no outro plano, e que nós temos a nossa ligação pelo pensamento. Ele vai trazer o pensamento como essa força poderosa que atravessa o universo, que faz essa comunicação
entre quem está aqui encarnado e quem partiu antes, os nossos entes queridos, os nossos amores que estão no outro plano. E isso é de uma consolação que deixa o coração inebriado. Não há mãe, não há pai, não há filho que sabe a distância dos corações amados, que quando lê isso não fica emocionado e consolado. Ele diz que o amor vai salvar o mundo, não é? O amor cobre a multidão dos equívocos. O amor é lindo, né? Realmente. Trazendo Pedro, né? Que o amor cobre a multidão dos pecados. E ele diz aqui, também falando da questão do amor, que dá um conceito aqui tão interessante, que é referente à beleza, não é? Que o amor é o caminho da beleza. Ele coloca assim, o amor é sempre um esforço para a beleza. Veja, né? Não está falando da beleza aqui estética no sentido externo, não é? Mas está falando da beleza da própria criação divina e da nossa integração harmonicamente, não é? Isso, com essas leis. Aí sim essa beleza emana de forma espontânea, porque aqui fala-se dessa beleza interior, né? Tem lá a beleza oculta e tudo. É muito, muito significativa, né, essa visão espiritual da realidade que Leon Denis nos traz. E fica só uma dica para quem gosta de estudo de arte também, ele faz uma vinculação com a arte, para quem ainda não leu. Deixa essa dica aqui para a gente poder talvez abordar no próximo encontro também. O Leon Denis está sempre abordando essa questão do belo e da beleza, porque ele entende que e ele coloca, lógico, trazendo isso com muita instrução espiritual, de que o nosso objetivo de vida é desenvolver essa beleza e alcançar o belo, né? Sendo Deus a fonte de toda a beleza, a origem, né? A beleza em si. E aí essa beleza que a gente entende aqui também como sendo o amor, que vai nos levar a essa felicidade, que é o destino de todos nós, graças a Deus. E falando em beleza, o nosso chat ficou lindo, assim, mais lindo ainda. Assim que a gente entrou no tema amor, ele foi ficando ainda mais lindo, falando que o amor é a cura, que o amor é tudo em nossa vida, que a cura para o mundo é o amor, que o amor é o sentimento mais poderoso da vida. Tá um encanto de belo esse chat. É o Cheio amor. de coraçõezinhos, é o amor. É o amor. Olha, você falou em chat, eu lembrei também do nosso Telegram, né? Que tem agora esse canal de comunicação, viu, gente? Vocês podem se inscrever lá, podem participar do grupo, não é? As nossas amigas, irmãs queridas, maninhas, e nós estamos lá junto com vocês, né? Para poder bater um papo, conversar sobre o estudo do livro. A gente vai aqui, né? Criando um espaço para poder, porque passa tão depressa essa hora, a gente tem a oportunidade de conversar um pouquinho mais lá acerca de algumas questões, né? Então vocês ficam à vontade para participar aí do Telegram, tá? O destaque, né? Telegram, o @clube de leitura, _ aí, FebTV, tá bom? Qualquer dúvida, qualquer contribuição, comentário, porque, né, não é só dúvida. Olha, achei tão interessante tal parte, destaca lá, não é? A gente vai puxando aí, vocês vão também participando, a hora vocês podem puxar também um comentário, fiquem à vontade. É para fazer essa interação mesmo e vai ser muito bem-vinda. É isso. Infelizmente, o nosso tempo acabou, mas a gente pode continuar a conversa lá pelo Telegram. E a gente agradece imensamente a presença de cada uma e de cada um de vocês. Sintam aí o nosso encerramento do programa com as nossas vibrações amorosas, abençoadas pelo nosso Cristo Jesus, o nosso Senhor. E semana que vem tem, então, o nosso último encontro a respeito dessa obra, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, com as nossas convidadas Janise e Lu, e meus amigos Geraldo e Pedro. Então, nosso abraço imenso e até semana que vem. Muita paz. Você que colaborou conosco, a gratidão. Você que ainda não colaborou, tem a oportunidade de colaborar com a FebTV para que ela cumpra a sua missão, que é divulgar o bem, que é divulgar a esperança, que é divulgar o Cristo através do Espiritismo.
muito obrigado a cada um de vocês. Nós agradecemos de coração. Conheça a Federação Espírita Brasileira, que busca mostrar quem ela é. O trabalho realizado por meio desta instituição centenária, trazendo você para dentro da nossa casa. Como surgiu a Federação Espírita Brasileira? De Augusto Elias, o seu fundador, aos dias de hoje, o que ocorreu? Quem foram e quem são os vultos que fizeram e fazem parte desta história? Qual a relação de nomes como Chico Xavier, Bezerra de Menezes e Boni Pereira com esta instituição? Qual a sua missão? Como ela atua na formação do homem de bem? Apresentaremos a Federação Espírita Brasileira em formato dinâmico com vídeos, depoimentos, postagens históricas, áudios. Conheça e faça parte desta família.